nosso pensamento ao Pai, que é todas as entidades que dão assistência a essa casa, a todos os seres superiores que aportam, que autorizam energeticamente o bom trabalho, em especial aos médicos, enfermeiros, irmãos socorristas e guardiões, também esses humildes seres que sempre estão à disposição do hospital melhor para que esse trabalho de todos os seres e a força dos médicos que estão presentes, e também aos colegiados, às famílias, irmãos que vieram assistência ao trabalho. Pedimos aos seres superiores, a Deus e a Jesus, a permissão para iniciar esses trabalhos nesta noite. Que assim seja. Na sequência das nossas conversas que temos tido aqui mensalmente, hoje vamos abordar um tema que é fundamental, que é importante, que é a mediunidade e o médico. Naturalmente, não vamos enfocar aqui os conceitos decorados e essas coisas que vocês podem ler nos livros. Mas vamos procurar abordar alguns aspectos que dizem respeito ao dia a dia do médium, ao trabalho do médium, às dificuldades do médium, as provas que são submetidas. Então vamos procurar abordar coisas que vocês possam usar na vida prática, que possam servir para entender certas coisas que muitas vezes acontecem com vocês e vocês ficam se perguntando o que está acontecendo. Naturalmente, o conceito de oportunidade, todos sabem, essa faculdade de determinadas pessoas tem mais acentuada, mas que na verdade todos têm. Todas as pessoas têm um certo grau de mediunidade, certo? Algumas, por que isso? Porque Deus Pai dá a todos a mesma oportunidade, certo? Então, evidentemente que existem vários níveis de mediunidade, existem vários aspectos da mediunidade, e existe aquele que veio naturalmente preparado para fazer esse trabalho. De alguma forma ele vai ter que fazer. Então, o primeiro aspecto, essa faculdade de comunicação do outro lado, primeiro é uma decisão de cada um, como forma de resgatar dívidas passadas. E a pessoa, antes da reencarnação, faz essa opção de resgatar seus erros através desse trabalho mediúnico, através desse trabalho de ajuda aos seus irmãos. E a pessoa, naturalmente, ela é preparada para isso, certo? Fisicamente. Então, os chakras de um médium ativo, aquele que veio para trabalhar, não é igual daquele que não fez essa opção.
primeira coisa que vocês têm. Certo? Para quê? Por quê? Para que ele, né, consiga fazer essa comunicação com o outro mundo de uma forma mais tranquila, mais, digamos assim, mais fácil de se comunicar com o lado de lá. Então ela já vem preparada fisicamente para fazer esse trabalho. E aí nós vamos começar a ver que toda essa preparação, na verdade, se a pessoa fizer a opção de não trabalhar, vai ter consequências. Certo? Isso nós vamos abordar um pouco mais adiante. Mas a mediunidade é comum se manifestar na adolescência. Certo? 13, 14 anos, ela normalmente começa a se manifestar. Nós temos visto aqui muitos casos de crianças, né, também. Essa mediunidade já vem desde que a pessoa nasce. Né? As manifestações começam a se acentuar na adolescência, 13, 14, 15, 16 anos. E daí para frente. Isso não significa que só vai acontecer nesse período. Não. Isso pode acontecer num período bem mais adiante na vida da pessoa. Certo? Cada caso é um caso. O normal é acontecer nesse período da adolescência. E aí, o que temos que fazer? Preparar essa pessoa. A primeira coisa que se faz é limpar a pessoa antes de começar a estudar. Certo? Então, nós temos tentado fazer aqui, fizemos um trabalho espiritual de limpeza das pessoas. Olha só então, depois ela começar a estudar. Porque não adianta a pessoa de desequilíbrio e tal, começar a estudar, vai ter o aproveitamento muito prejudicado. Agora, o que é comum e que nós temos visto isso com muita frequência são as pessoas negarem essa mediunidade e se recusarem de alguma forma ao trabalho. Como a mediunidade é para todos, significa o quê? Independe de cor, de raça, de religião, de qualquer coisa. Independe de idade, certo? Qualquer pessoa tem esse dom e alguns têm, na verdade, um compromisso. Eu ia falar. O médium, então, nega esse comprometimento. E aí começam a ter alguns sintomas de desequilíbrio que vai persegui-los por toda a vida. Porque, como eu sempre digo, não tem seu compromisso assumido, não tem nada de graça. Certo? Você se comprometeu a fazer um trabalho, a vir aqui para ajudar o seu irmão. Tem todos os mecanismos, certo? O plano superior lhe dota de todos os mecanismos e você chega aqui e não quer trabalhar. Certo? Você acha que não é para você e tal, vamos fazer outra coisa. Vai ter problemas? Vai se desequilibrar? Com certeza. Certo? Por quê? Porque existe um acúmulo de energias
na pessoa que tem um grau, eu diria até mediano de mediunidade, certo? Não precisa ser um grau muito elevado, ele vai acumular energias e vai se desequilibrar. Porque essa energia deveria ser usada para ajudar o seu irmão encarnado ou desencarnado. Mas ele não quer trabalhar, ele não vai ajudar, ele vai se desequilibrar. Certo? Outra coisa que é fundamental, tem duas coisas que são indissociáveis. A mediunidade e disciplina, certo? Você tem que fazer aquele trabalho, você vai fazer aquele trabalho, certo? Às vezes observamos médiums que se desequilibram de alguma forma, vão buscar outros tratamentos e tal, e vão continuar desequilibrados, certo? Não adianta resolver, não vai resolver o problema. Ele vai continuar desequilibrado. Então, tem pessoas que se desequilibram e tal, e vão procurar outros tipos de tratamento. O tratamento está nela mesma, uma atitude dela, certo? De assumir a sua responsabilidade e de trabalhar para ajudar os outros. Esse é o grande tratamento que a pessoa tem, certo? Então, esse fato que é muito comum é absolutamente lamentável. As pessoas, na maioria dos casos, com absoluto desconhecimento, certo? Não conhecem a mecânica da espiritualidade, naturalmente, e vão procurar outros caminhos, certo? Muitos problemas de ordem psicológica, depressão, bipolaridade e outros tipos de doenças que hoje são muito comuns, certo? Já colocamos aqui diversas vezes, são problemas espirituais. Então, não adianta a pessoa se tratar do médico se ela tem um problema espiritual, ela não vai ficar boa, certo? Estamos aqui exemplos do nosso trabalho no dia a dia. Isso é muito comum, certo? A pessoa tem um problema físico, vai se tratar na segunda-feira e eu sou obrigado a encaminhar ele para a quarta, porque senão ele não vai se curar. Porque existe uma predominância da energia espiritual sobre a matéria, certo? O que é mais forte? Naturalmente, que é o espírito, certo? Então, se a pessoa tem um problema espiritual, nós não conseguimos atingir o físico dela, porque existem certas energias que bloqueiam, certo? Então nós temos que limpar a pessoa para depois fazer esse tratamento físico. Isso é muito comum acontecer várias vezes. Como a gente tem uma fila de espera muito grande para o tratamento espiritual na quarta-feira, eu só tenho encaminhado aquelas pessoas que têm problemas físicos, que sentem dores, e às vezes dores expressivas, certo? E aí eu tenho dado uma certa preferência para essa pessoa que está em sofrimento, então encaminho para quarta-feira. Mas isso é uma prova irrefutável da supremacia do espírito sobre a matéria, certo? Então é uma coisa que é bom a gente observar isso. O espírito, naturalmente, é eterno e a matéria tem um período de vida curto diante da eternidade do espírito, certo? Então, quando nós temos um problema espiritual, é difícil tratar o físico. Então, mas a mediunidade em si, o médium, o trabalhador, mesmo aqueles que trabalham regularmente, que cumprem suas atividades normais e tal, fazem o seu trabalho normalmente, muitas vezes entra em desequilíbrio, certo? Porque a pessoa, ela não é essa vivência, ela tem contas a acertar de outras vivências, muitas vezes obsessores inimigos de outras encarnações,
começam a assediá-la e tal. O que não é incomum, certo? Então nós temos que, se a pessoa se sentir mal, sentir alguma manifestação difícil, a primeira coisa é nos procurar para a gente fazer o trabalho e equilibrar essa sentir a dor. Isso é muito comum, certo? Pela dedicação, pela concentração e pelo amor que ela está fazendo aqui, certo? Ela está dividindo com o seu irmão o sofrimento. Isso acontece muito no trabalho espiritual. Irmãos em profundo estado de sofrimento, e o médium assume para si aquela, certo? E tem alguns casos que a pessoa fica dormente 3, 4 minutos às vezes. A pessoa pensa que vai perder os dedos, não, fica tranquilo aqui. O corpo passa, certo? Mas são procedimentos normais, certo? É aquele gesto de fazer e puxa para si. A espiritualidade nessa casa trabalha. Nós temos, graças a Deus, agradecer ao Senhor pelo respaldo que nós temos. Eu mesmo trabalhando às vezes, certo? E às vezes eu olho, não sinto nada. Às vezes mesmo passo. Eu sinto que tem alguma coisa errada ali, mas não consigo ver. E aí o que acontece? Acontece comigo, eu sinto a dor. Eles me mostram. E eu sinto a dor. Daí eu ponho a mão na pessoa, a dor exatamente ali. Não tem problema nenhum. Certo? Naturalmente eu trabalho com equipe. E quando eu não faço meu trabalho 100%, isso me chama a atenção, certo? Mas são coisas que acontecem. Vocês veem a complexidade. E os espíritos de luz que trabalham com vocês, certo? Então, muitas vezes acontece isso, você vai fazer, dá um passe, sente aquela dor, logo em seguida, a dor passa, certo? Ninguém fica com a dor eternamente, certo? Logo em seguida a dor passa, porque a espiritualidade trata também de limpar, certo? Então, em todo tipo de trabalho aqui, se trabalha com um grupo de irmãos de planos elevados, e graças a Deus tem dado essa casa, muito respaldo, certo? Muito pela dedicação de vocês. Isso assim, ó, você tem que ter uma coisa ciente do seguinte: a espiritualidade ela é tratada pelo plano superior, a mediunidade, melhor dizendo, é tratada pelo plano superior com muito esmero, muito cuidado. Por quê? Porque ela é o canal de comunicação entre este plano material e o mundo espiritual, certo? Qual é o veículo que dispõe que a espiritualidade implantou? Foi a mediunidade, certo? Sem mediunidade não há comunicação. Sem mediunidade não há comunicação. Então, quanto maior a dedicação do corpo mediúnico, mais respaldo vai ter, certo? Como eu sempre digo, quanto mais a gente trabalhar com amor, com isso aqui, mais respaldo vai ter. E é por isso, certo? Porque a mediunidade é tratada com muito amor, com muito carinho, porque é o único veículo que tem de comunicação. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, e até um raciocínio lógico, e assim, mas se o espírito de luz está lá, assim, e a pessoa normal está aqui, com mediunidade, como é que é feita essa comunicação se um está em cima e outro está embaixo? Certo? Como é que existe essa comunicação? Naturalmente,
que o médium ativo, certo? Ele já tem um outro alcance. Mas o espírito, ele tem que baixar. Ele vai ter que baixar até haver a conexão. Certo? Então vocês procurem fazer disso, de cada gesto de vocês, de cada ato disso. Certo? Um gesto de amor. E quando você for dar um passe, certo? Aquilo não é um ato simples ali, não. Você está acompanhado de um irmão que humildemente rebaixou a sua energia para vir te ajudar nessa tarefa. Certo? Então não é aquele negócio assim, vai lá dar um passo e tal. Não. Faça isso com amor, com carinho, com dedicação, porque ali e tenha a ciência de que está vindo um espírito de luz para te ajudar naquela tarefa. Você tem a obrigação de dar 100%. É como eu sempre digo, o médium não pode ser 99%. Certo? Tem que ter dedicação, tem que fazer aquilo com amor. Graças a Deus temos tido isso nessa casa. Certo? Por isso a casa tem resultados muito expressivos, apesar do pouco tempo de existência. Certo? A prova disso mesmo são vocês que aqui estão. Começamos em 2, e agora tem, graças a Deus, uma porção de gente bastante preparada. Certo? Mas nós vamos dispor, a partir do ano que vem, uma preparação ainda melhor para cada um de vocês, para aqueles que se comprometerem, para aqueles que quiserem e para aqueles que naturalmente que puderem vir. Certo? Para a pessoa estuda, trabalha e tal. Até na indicação da bibliografia é importante a aula. Certo? Porque normalmente, às vezes a pessoa pega, esse é um livro de espírito, ele pega lá, vai ler. Certo? Às vezes é uma história chata que a pessoa chega na 20ª página, fecha o livro, tira na estante e nunca mais vai ler. Certo? Então, até para esse tipo de orientação, vai ser muito importante. Certo? A aula vai ter um outro padrão e tal, mas efetivamente para aquelas pessoas que queiram. E vocês vão ter que aprender, como eu falei, no ano que vem, nós vamos dispor as palestras aqui semanalmente, e as pessoas vão começar a prestar atenção, vão começar a aprender sobre isso. Certo? Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui sobre as palestras. Eu percebo que os assuntos são bem escolhidos, eu percebo que as pessoas se esforçam para fazer. Certo? Mas eu vou dizer uma coisa, a palestra lida é um desastre. Poucas pessoas têm a capacidade de ler com calma e explicar o que estão lendo, para ter algum efeito na plateia, porque senão, se começar a ler, Allan Kardec escreveu isso, a pessoa não vai prestar atenção, não vai aprender nada. Não é esse o objetivo da palestra. O objetivo da palestra é esclarecer a pessoa, certo? Então, o professor vem ali e fala mais do que deve, só fala 30 minutos em vez de 15. Não, brincadeira. Mas ele vem, claro, com conhecimento de causa, escolhe o assunto, vai lá e fala. Certo? É assim que deve ser. O que ninguém presta atenção é quem está lendo. Não é verdade. Então temos que nos preparar, certo? Não é difícil conversar 15 minutos sobre um determinado assunto, tá? Mas temos que nos preparar. O que é isso? É aquilo que eu falei antes. A falta de amor pela leitura, certo? Ler não significa estudar, tem que estudar para saber, para falar as coisas com propriedade. Quer falar? Para falar as coisas com propriedade, certo? E não ter um exílio, certo? Até porque vocês não serão questionados, certo? Falem as coisas corretas e vão embora, e está tudo certo. Certo? Brincadeiras à parte, assim, ó, temos que nos preparar para vir falar no mínimo 15 minutos aqui. Pelo amor de Deus. Certo?
pessoas têm boa vontade, leem, estudam, conhecem o assunto, ficam sabendo sobre o assunto, mas elas não têm o domínio perfeito e, naturalmente, não têm a confiança de vir falar em público. Certo? Não tem aquela confiança que deveriam ter de vir falar em público, pela falta de domínio do assunto. Certo? Se tivessem preparados, e é isso que nós vamos fazer. Certo? Temos que preparar nossos médicos para serem os melhores médicos. Certo? E falar com propriedade de qualquer coisa sobre o espiritismo. Ninguém vai saber tudo, ninguém sabe tudo, naturalmente. Certo? Mas tem que ter uma boa base para falar. Não é possível que nós não consigamos aqui 4, 5 pessoas por semana para falar 15 minutos. E aí vem sempre os mesmos falar porque não tem outros para falar. Certo? Então temos que nos preparar. Então vocês vejam assim, ó, do ponto de vista da preparação intelectual, do estudo do espiritismo, nós ainda estamos muito longe. Certo? Estamos muito longe do que deveríamos estar. Mas vamos chegar lá, com certeza. Certo? Mais um tópico que eu gostaria de abordar sobre mediunidade. E isso é importante que vocês tomem como base para as suas vidas. A mediunidade, aquele médium ativo, que é o caso de vocês, que vieram para trabalhar, que vieram para ajudar os outros. A mediunidade é um mecanismo capaz de transformar a caminhada de vocês. É uma oportunidade ímpar que vocês têm de romper com velhas coisas do passado, de encarnações anteriores, e dali para frente trilhar um caminho muito melhor. Porque não raciocinem com essa existência pequena, curta que vocês têm. Raciocinem que vocês são espíritos eternos. Vocês vão fazer uma passagem, vão seguir essa caminhada. Certo? Cada vez que vocês fizerem essa caminhada com mais eficiência, certo? Que vocês sejam mais produtivos nessa passagem, certamente, certo? Vocês vão chegar. Vejam vocês o seguinte: imaginem, vocês viram uma encarnação passada cheia de problemas. Ó, por isso todos estão aqui. Eu tenho uma conta para pagar. Certo? Mas imaginem vocês saírem. Imaginem como é a vida de vocês hoje. E imaginem vocês saírem dessa caminhada muito melhor do que quando vocês entraram. E aí vocês vão entender o processo da felicidade que eu falei outro dia. Aí vocês vão ter condições de experimentar e de conhecer o que é a verdadeira felicidade. Certo? Porque essa caminhada é uma preparação. Vocês estão recebendo uma oportunidade. Certo? Façam dela o melhor que puderem. Porque normalmente, assim, a pessoa meio desinteressada, vou lá e tal, tem que trabalhar, aqui e tal, mas aquilo parece um sacrifício. E aí, não, parece um sacrifício. Tem gente que parece que vai para o matador quando vem para trabalhar. Certo? Não pensem isso, raciocinem comigo. Certo? Vocês entraram nessa caminhada de uma forma, então e tem a oportunidade de sair dela muito melhor. Agora, se a vida de vocês já não é tão ruim assim, imaginem como ela será se quando vocês voltarem para outra etapa das suas existências, você sair numa posição muito melhor. Certo? Então, que naturalmente a gente vai e volta várias vezes. Outra coisa importante que eu
Mas, assim, a outra coisa que todo mundo acha que o médium tem que ser aquela pessoa que não sente raiva, que não se irrita, que não xinga, não. A pessoa tem que ser muito equilibrada 24 horas por dia, certo? Ninguém consegue isso, certo? Você vai xingar o outro, vai discutir aqui, ali e tal. O que não pode? É você sedimentar esse sentimento, certo? Muitas vezes um desabafo, você fala uma coisa ou outra, inconveniente e tal, não tem problema nenhum, certo? Não precisa ficar assim, se julgando. Você é um ser humano, isso é normal. O que você não pode é ficar sedimentando esse sentimento ruim, certo? E ele te acompanhar durante dias, 24 horas. Aí no outro dia você vê a pessoa, se alimenta, realimenta aquele mau sentimento. Isso que não pode, certo? Não é uma desavença aqui, outra ali e tal, que vai naturalmente desmerecer a condição do médium, certo? Agora, o que vai desmerecer a condição do médium é ficar alimentando maus sentimentos, certo? E aí sim, que vão, em última análise, acabar atrapalhando o seu trabalho no dia a dia, comprometendo toda uma caminhada, certo? Então, nós temos obrigação, vocês têm a obrigação, certo? Explodir, ter uma discussão e tal, se acalmar, certo? Se reequilibrar e seguir aquilo como se nada tivesse acontecido, certo? Pagar aquilo da sua cabeça, não alimentar esse tipo de sentimento. Alguma pergunta, alguma colocação? Alguém quer fazer alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Às vezes, a entidade passa a informação através do médico e as pessoas muitas vezes fazem perguntas para o médico. Como o senhor falou, às vezes o médico, muitas vezes a entidade não está mais trazendo a informação, não está ali. Eles estão insistindo para que receba a mesma informação. Esse é um até muito bom essa sua pergunta, que é o seguinte. Muitas vezes recebemos certas informações e o médium tem que ter a sensibilidade de saber se ele vai passar aquela informação para a pessoa ou não, certo? Isso é o médium que vai decidir, certo? Porque não adianta dar uma notícia para o cara que só vai ajudar a desequilibrar o cara, certo? Eu, por exemplo, não dou diagnóstico, não dou, certo? Eu detesto uma notícia, não dou um diagnóstico nenhum, certo? Então, estamos conversados. O cara quer vir se tratar, tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos fazer isso com muito amor, com tudo que a gente puder. Agora, eu não vou dizer para o cara que o cara tem, não vou dizer. Como eu não digo para um, eu não digo para ninguém, certo? Então, esse é um critério. E o médium, quando está dando, às vezes, um passe, certo? Vem alguém e fala no ouvido, diz isso para ela. Você tem que filtrar a informação para não desequilibrar ainda mais a pessoa. Certo? Isso tem que ter a sensibilidade de fazer. E é importante isso. Outra colocação, às vezes o médico fala e a pessoa está ali, é o meu pai, ou é minha mãe, a pessoa às vezes não conhece que não tem ela. Uma coisa que a gente tem que saber, a pessoa não passa essa informação. Sabe que essa história de comunicação de pai, de mãe, de parente, é uma coisa que eu não aguento muito. Certo? Eu não tenho muita paciência com isso. Porque isso não vai somar nada. Certo? Então, aquela psicografia que diz assim, a Maria escreve para o João, eu estou muito bem, muito feliz, tchau. Acabou. Melhor ela ter ficado quieta. Não precisa dizer nada, não disse nada. Certo? Então, tem muitas coisas que são assim, não levam a lugar nenhum. Tem psicografias interessantes, meu filho e tal, meu papai, não faça isso, faça aquilo. Às vezes a pessoa tenta passar a orientação, e essa sim. A maioria
maioria delas é aquele negócio, entendeu? E o filho fica enchendo a paciência, que é uma notícia, não sei o quê. Vai tratar da vida, vai cuidar da vida e deixa o desencarnado em paz, né? Tem gente que não deixa o encarnado se elevar. É um obsessor do encarnado sobre o desencarnado. Então são essas coisas assim, o médium tem muita responsabilidade nisso. E de repente se dá uma notícia para a pessoa, vai desequilibrar a pessoa. Certo? Vocês têm que ter muita sensibilidade com isso. Não é falar. E nem todo espírito que sopra no teu ouvido é de luz. Certo? Então nós estamos velhos de saber aqui, na quarta-feira, de trabalho espiritual, todo mundo quer dar, muito espírito quer dar mensagem. Agora eles até pararam, porque eu já cortei tanto isso que eles não querem mais dar mensagem nenhuma. Certo? Mas não, eu quero dar uma mensagem. Ah, tá bom, deixa que eu dou uma mensagem. Entendeu? E vai embora. Não tem, são coisas que não somam. Pode desequilibrar uma pessoa, certo? Pode causar uma confusão na família da pessoa, na vida da pessoa, certo? E aí não foi o espírito de luz, foi o espírito zombeteiro que falou, certo? E outra coisa, vocês observam, falando em espírito zombeteiro, só para, entendeu? A mediunidade, inclusive, ela caracteriza cada tipo de espírito. Você pode separar isso por grupos. Tá? O obsessor, o sofredor, o zombeteiro, tal. Você pode separar por grupos. Ela tem aquela energia. Certo? E é muito comum. A gente vê assim, por exemplo, pessoas que se desequilibram sem uma razão real são alvo de quem? Do zombeteiro. Tá? E aí aquelas moças vêm e dão risada, certo? A pessoa se deixou desequilibrar sem uma razão real. Certo? Elas ficam atormentando a pessoa, mas na verdade elas não têm nenhuma condição de fazer mal. Certo? Na verdade elas não têm nenhuma condição de prejudicar a pessoa, de fazer mal. Mas ela fala um negócio e a pessoa se impressiona, e ela fala outro negócio e a pessoa se impressiona, e a pessoa entra em desequilíbrio, certo? Aí quando vem se tratar, ela se manifesta, morre de rir, certo? Então tem que cuidar tudo o que é verdadeiro e que não é. Como é que eu vou diferenciar uma mensagem se é de um espírito em desequilíbrio ou de um espírito de luz? Naturalmente, pelo conteúdo. Certo? O espírito de luz só vem dar mensagem para somar, para construir, para solidificar boas relações. O espírito de luz não vem para dar má notícia, não vem para fazer fofoca, não vem para fazer intriga. Certo? Então muitas vezes vem o espírito e diz assim: diz para ela que o marido dela está traindo ela, não sei o que. Não, eles vêm e dizem mesmo, certo? É óbvio que ali se trata de um espírito, certo? Não muito iluminado e que está tentando promover uma desavença. Não é um fato incomum e todo mundo tem que prestar atenção nisso. Bom, obrigado pela atenção mais uma vez. Agradeço profundamente a presença de vocês. A casa deve entrar em férias agora, dia 14 de dezembro, volta em janeiro. E eu antecipadamente agradeço a todos pela dedicação, pelo empenho, pelo amor desse ano de trabalho, que foi um ano muito proveitoso para esta casa. Trabalhou com afinco para iluminar o caminho de todos aqueles que entraram por aquela porta. Se não conseguirmos ajudar a todos, nós podem ter certeza que tivemos um grande índice de aproveitamento, certo? E nem poderíamos ajudar a todos, porque, naturalmente, isso também vai do merecimento daquele que tem que ser atendido, certo? Muitos têm merecimento, muitos não têm. Podemos aliviar o sofrimento, podemos amenizar, abrandar a caminhada,
mas não podemos mexer no carro de ninguém. Então, aquele é o merecimento daquelas pessoas, infelizmente. Rogamos a Deus Pai que assim não faça. De qualquer forma, meus mais sinceros agradecimentos a vocês pela paciência de virem aqui uma vez por mês, me aguentar, certo? Mas espero que realmente tenham conseguido levar daqui alguma informação relevante do trabalho, especialmente para a vida de cada um. Que Deus Pai abençoe a todos e que a luz do Senhor ilumine a cada um, que a luz do Senhor guie seus passos e que a luz do Senhor proteja cada um. E assim seja. Coordenador, por favor, vamos fazer a versão. Peço a todos, como tem sido concentrado, procurem sutilmente fechar os olhos. E a partir desse momento, faça uma reflexão de tudo aquilo que pudermos escutar. Mas o conteúdo dessa palavra, na realidade, nos leva a nós, médicos, nosso íntimo, nossa melhora, nossa reforma interior. A partir daí, nós vamos ser cada vez mais um médium preparado. Levando o pensamento a Deus, a Jesus, a todos os seres maravilhosos que aqui estiveram, seres superiores, a entidades e as entidades que tanto dão suporte para essa casa, os professores de outras colônias, alunos, médicos, estagiários, enfermeiros, socorristas e guardiões e membros do hospital que aqui estão. Queremos agradecer a presença de todos e a presença principalmente de vocês, irmãos dessa casa, médicos. Isso é uma demonstração de caridade, de amor que vocês estão procurando se atualizar. Pedimos a Deus, a Jesus, que ilumine a todos vocês e a todos aqueles médicos, nossos irmãos, que não puderam, por um motivo ou de outro, chegar até essa casa, para que possam receber essas informações através de todos nós e através dessas entidades, tanto carinho, tanto amor tem dado e tem sido doado, para que nós possamos cada vez mais nos elevarmos e nos entregarmos com harmonia, com paz, com conhecimento, para que todos continuem fazendo vocês. Que Deus ilumine cada vez mais essa casa, trazendo muita luz e unidade. Humildemente peço a permissão para encerrar as palavras. Nossa noite, que Deus acompanhe.
Olha, pai. Posso ver? Pode você ver.